Pessoal, bom dia. Vamos aqui para mais um GED. Vocês estão conseguindo ver tranquilo? Imagino que sim. Vamos aqui para mais um GED, dia 9 do 9 de setembro. A gente está chegando aí na nossa V1, né, nas datas de entrega. Imagino aqui que os alunos que estão aqui devem ser majoritariamente do João Neto ou do Cláudio e alguns poucos do Jucá. Então, de fato, aí a AV1 está chegando para a gente entregar o nosso mimo e o nosso quiz. Relembrando rapidamente o que vai ser a nota da AV1. Eu falei no GED passado, sem ser esse outro sábado, no anterior ao passado, que ele vai ser dividido em dois, no quiz pelo AVA e no mimo. Alguns professores vão fazer a pontuação de forma diferente, alguns vai ser metade-metade, outros vão ser mais pontos no quiz, outros vão ser mais pontos pelo mimo, mas pelo que eu sei em geral, é que vai ser metade mimo e metade o quiz pelo AVA. O quiz é super tranquilo, como eu já disse, a unidade vai ser a Coding is Life, se eu não me engano é a unidade 2 do nosso material lá do AVA, e vai cair também alguns conceitos do mimo, ou seja, alguns conceitos de Python, certo? Isso eu vou explicar aqui para vocês. Esse material que eu vou dar hoje também vai ficar disponibilizado no nosso Drive, na nossa pasta. E como o quiz é online, vocês, claro que vocês podem usar, vai se baseando, vai olhando. Vocês vão ter aí 40 minutos para fazer um quiz, são 8 questões. Já olhei, são questões super tranquilas que envolvem a matéria que eu vou dar aqui. Então, tá certo? Então vamos lá. A primeira coisa para vocês entenderem sobre a matéria do quiz da unidade Koreans Life são sobre os algoritmos. É o que mais cai, basicamente, nesse quiz. E também é a maior matéria. Esses algoritmos, eles são nada mais, é super simples, nada mais do que um conjunto de instruções. São instruções que, juntadas e executadas por um computador, elas vão solucionar um problema, ou elas vão dar algum resultado. São conjuntos de instruções. Como está escrito aí, uma linguagem intermediária entre humana e linguagens de programação. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Vocês podem ver aí a diferença de uma linguagem de programação para um algoritmo. Então, linguagem de programação é aquela coisa complicada, tem muito computador envolvido, até aquela coisa que a gente vê muito no Mimo. E algoritmo é nada mais do que instruções. Então, algoritmo de trabalhar pela manhã. Qual é o meu problema? Qual é o que eu quero resolver com esse algoritmo? É ir trabalhar pela manhã. O meu resultado que eu quero chegar é esse. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso acordar, eu preciso tomar banho, vestir-se, tomar café. Então, se você acompanhar aí, são instruções que vão solucionar o meu problema, que é, no caso aí, a última instrução é ir ao trabalho. Ou seja, eu vou trabalhar pela manhã. Então, esses são algoritmos, conjunto de instruções que visam solucionar um problema. Esses algoritmos, eles têm algumas características, coisas que devem ser, requisitos que devem ser preenchidos para que um algoritmo seja um algoritmo. Então, são esses 4 aí e eu vou explicar mais ou menos cada um. Primeiramente, eles devem ser completos, então todas as informações, todas as instruções têm que estar presentes dentro de um algoritmo para atingir o objetivo que você quer atingir. Então, qual é o objetivo que eu quero atingir? Ainda no mesmo exemplo, é trabalhar pela manhã. Esse é o problema. Então, quais são as instruções? É acordar, é tomar banho. Eu não posso tirar algum desses requisitos, alguma dessas instruções do algoritmo, porque ele não vai fazer sentido. Então, eu não posso tirar o acordar e deixar só o tomar banho. Eu não posso tirar o vestir-se e botar o ir para o trabalho. Então não faz sentido, tem que ser completo, tem que todas as informações estarem presentes para ele acontecer e atingir o seu objetivo. A próxima característica, ele não pode ser redundante. As informações que estão presentes não precisam, não devem ser repetidas. Então, esse outro exemplo aí é um exemplo muito, muito presente, muito comum de algoritmo, que é a receita de um bolo. O que é, então, o meu problema? É fazer um bolo. O que é não o meu problema, minha problematização, meu objetivo é criar um bolo. Então, o que eu preciso fazer? Seguir essas instruções para chegar nesse tal dito bolo. Então, uma receita de um bolo é também, se você dá uma olhada nela, é também um algoritmo. Então, qual é o primeiro passo? Receber os ingredientes, 2 xícaras de café, 3 ovos, depois eu vou aquecer o forno. Então, não pode ser redundante. Esse algoritmo não pode ser redundante. Então, tá escrito aí, o primeiro passo é eu juntar 2 xícaras de açúcar. Não adianta, não posso pôr 2 xícaras de açúcar e depois ali onde tem 250 gramas de margarina, eu pôr de novo 2 xícaras de açúcar. Onde tem 3 ovos, aí depois ali onde tem 1 xícara de leite, eu pôr que tem que ter 3 ovos de novo. Então, não podem ser redundantes. As informações não vão se repetir desnecessariamente. Assim que vocês identificam o algoritmo. O próximo que eles devem ser determinísticos. Então, uma vez executados, uma vez dado enter ali nas instruções,
os resultados atingidos vão ser sempre os mesmos. É porque esse semestre, vocês não mexeram com o Scratch, que semestre passado foi um ponto extra para os alunos. O que o Scratch era? Era basicamente você apertava essa bandeirazinha verde aqui e ia colocando. Não sei quem já jogou esse jogo, isso é muito comum nas aulas de matemática aí do ensino fundamental, do ensino médio, enfim. Toda vez que você clicava essa bandeirazinha verde, ele ia pondo várias. Você colocava instruções embaixo da bandeira verde. Toda vez que você clicava a bandeira verde, essas instruções aconteciam. Então, você colocava lá, tinha um gatinho, uma imagem do gatinho, você colocava ande 10 passos, vira à direita, dê um pulo e ande mais 10 passos. Toda vez que você clicava a bandeira verde, ele andava 10 passos, virava à direita, dava um pulo e andava mais 10 passos. Clicava de novo, andava 10 passos, virava à direita, dava um pulo e andava 10 passos. Então, isso é ser um algoritmo determinístico. É que uma vez executadas ali as instruções, o resultado vai ser sempre o mesmo resultado, sempre vai acontecer a mesma coisa. Toda vez que eu fizer uma receita de um bolo, toda vez que eu juntar esses ingredientes, aquecer o forno, botar as claras, vai dar ali um bolo. Então, isso significa ser um algoritmo determinístico. E, por fim, aí das características dos algoritmos, eles devem ser finitos, ou seja, as instruções em algum momento vão precisar terminar. Isso é claro. Então não pode ter um algoritmo infinito ali, não pode ter, uma hora ele tem que acabar e uma hora alguma coisa tem que acontecer. Então uma hora ali, nesse exemplo aqui, uma hora ele vai trabalhar pela manhã, de fato, e aqui uma hora vai aparecer um bolo, você vai ter um bolo. Então eles devem ser finitos. Tem algumas formas de você representar um algoritmo, algumas formas que vocês vão identificar um algoritmo em algum local. Essa primeira forma é uma descrição narrativa. Essa descrição narrativa é uma que você é muito comum, é parecido com essas do ir ao trabalho, parecido com essa de botar os ingredientes para formar o bolo. Essa descrição narrativa ela vai ser uma sequência de instruções em linguagem bem humana. Então, você vai, o exemplo que eu dei aí, calcula o cálculo da média de um aluno. Você obtém as duas notas da prova, faz a média entre elas. Se a média for maior ou igual a 7, o aluno foi aprovado. Se não, ele foi reprovado. Então, você percebe que é uma linguagem expressa 100% humana. Todo mundo aqui, imagino, que entende, é completamente português, 100% humana. Descrição narrativa. O problema dela é que ela não dá espaço para muitos detalhes. Assim, vocês vão entender por quê. A próxima representação é a representação em fluxograma, ou seja, em forma de um gráfico. Então, esse mesmo exemplo aqui que eu dei anteriormente das notas, ele é dado agora em forma de gráfico. Vocês podem ver que tem início, N1, N2 significa nota 1, nota 2, faz a média entre elas. Mesma coisa, muito fácil o entendimento de um fluxograma, mas ele não dá muito espaço para detalhes. E o terceiro e último é o mais comum. Ele é meio que o intermédio entre uma linguagem humana e uma linguagem de programação. Vocês percebem aí que ela é um pouco mais tem mais a presença aí do computador, daqueles termos mais tecnológicos, digamos, então algoritmo, VAR, escreva isso, aprovado entre aspas, se não, escreva isso. Então, enfim, é muito parecido até com o que a gente vê no Mimo. Esse é um pseudocódigo, é o mais comum de se ver. Você percebe que nesse exemplo ele também calcula a média de um aluno. Nesses três exemplos de fluxograma, de descrição narrativa, o pseudocódigo ele realmente calcula também a média do aluno, mas ele tem mais detalhes, ele tem uma linguagem de mais de programação. E aí, para vocês entenderem o que são dados dentro de um algoritmo, os dados no algoritmo são, vocês vão perceber como estão, tudo aí que está aí está conectado. Então, o que eu quero dizer com isso? Algoritmos são conjuntos de instruções. Essas instruções vão ser como os dados vão ser tratados, e os dados são essas informações que são processadas pelo computador. Vocês percebem como tudo isso aí está em conjunto, tudo está em conjunto. Então, voltando aqui para esse exemplo, por exemplo, da média. Isso é um algoritmo. Você pegar a nota 1, a nota 2 da pessoa, ler a nota 1, a nota 2, fazer a média entre elas são as instruções. E os dados, o que são os dados? É a nota 1, é a nota 2, é escrever aprovado ou escrever reprovado. Então, esses são os dados dentro de um algoritmo. Então, algoritmos, conjunto de instruções. Instruções é o que determina como os dados vão ser tratados. E os dados são as informações processadas pelo computador. Todos presentes, todos juntos. Eu falei isso para explicar para vocês um pouco sobre os tipos desses dados. O que são esses dados? Eles podem ter três tipos. Quem aqui já começou o Mimo vai facilmente identificar alguma dessas formas de dados. O primeiro vai ser aí o dado numérico. Dado numérico, claro, números.
eles podem ser inteiros ou eles podem ser reais. Inteiros são aqueles que não admitem os números decimais. Então, um exemplo, 10, menos 10, 0. Percebe aí que tem o negativo, tem o 0, mas não tem nenhum número decimal. E os dados reais são aqueles que sim admitem números decimais e demais componentes. Então, pode ser um 3, pode ser um 10.5, pode ser um menos 9.7, um 8.9. Então, esses são dados, de fato, numéricos. O próximo são dados literais. Quem aí já fez o mimo vai também identificar eles. Eles podem ter o que você quiser, letras, números, caracteres especiais, e eles sempre estarão identificados entre aspas, certo? Então, o exemplo que eu dou aí são dados literais, mas sempre identificado entre aspas. Percebe que esse aqui é um dado numérico real, porque tem 1.2, mas se ele está entre aspas, aí já é um dado literal, certo? O próximo vão ser os dados lógicos. Quem também fez o mimo vai reconhecer. São dados que representam apenas verdadeiro ou falso, que no caso no Python lá é true ou false, certo? Então, vão ter aí apenas esses dois únicos valores, verdadeiro ou falso. Aí eu dou uma geral mais ou menos de como funcionam esses dados. É só uma tabelinha, isso também tem lá no Ava, para vocês verem. E agora, se eu não me engano, a gente vai entrar nos conceitos de Python, certo? Esses conceitos de Python, eles também vão cair no quiz, ok? Diferente do semestre passado, que o semestre passado foi só mesmo isso aí que eu expliquei dos algoritmos. Nesse semestre também vão cair alguns conceitos de Python, ok? E explicando de Python, que eu digo assim, do mimo, que é aquele que a gente aprendeu até ali loops, até ali rotações, quem já fez o mimo vai entender do que eu estou falando. Ok, a primeira coisa que eu vou explicar aí sobre Python são as variáveis. Vocês percebem que as variáveis normalmente vão ser a primeira coisa ali do programa de código de vocês. Vão ser a primeira coisa. Elas vão ser usadas para lembrar as informações. Elas vão ser expostas na primeira linha do código e depois usadas várias outras vezes ao longo do código com a informação que tem dentro delas. Então, toda variável vai ter um conteúdo, vai ter alguma coisa dentro delas. Eu pus aqui um exemplo, engenharia jurídica igual a, e aí um dado, né, um dado literal aqui, escrito direito, certo? Foi só um exemplo aqui que eu dei, mas essa é uma variável com variáveis, tá? As variáveis, elas vão iniciar, como eu disse, elas vão ter um conteúdo dentro delas, também falei, e vocês vão perceber, quem já fez o mimo vai perceber que essa existência aqui dessa variável é muito comum, certo? Um nome com igual e algum dado dentro dessa variável, o conteúdo dentro dela. Um detalhe importante que eu estava falando é que é esse caractere aqui. Em uma variável, para definir ela, não pode ter um espaço entre elas. Tem que ter esse caracterezinho aqui para identificar que aí tem um espaço, certo? E aí igual a, e aí algum conteúdo dentro delas. Eu vou mostrar depois alguns outros exemplos para vocês. O primeiro dado, ou seja, a primeira coisa dentro dessa variável aqui, o primeiro conteúdo que eu vou explicar para vocês dentro dela são as strings, certo? Muito parecido com os dados literais, as strings elas são caracteres, como está escrito aqui, dados literais, e elas são identificadas entre aspas. Então, nessa variável aqui que eu pus, o que é esse direito aqui entre aspas? É um string, é um dado literal, nada mais do que um dado literal que eu já expliquei agora em algoritmo. O próximo tipo são os inteiros, são dados numéricos, certo? Eles são representados por números sem pontos decimais. Claro, porque senão eles seriam reais e não seriam inteiros. Esses inteiros aqui, esses dados numéricos representados por números sem pontos decimais, eles são muito presentes também na linha de código. Então, engenharia jurídica igual a 10, eu defini aí que o conteúdo dela é o número 10, e o outro exemplo aí que eu dei, engenharia jurídica igual a menos 40. Eu defini também que o conteúdo dentro dela é o dado inteiro, o dado numérico inteiro, menos 40. Então, lembrando que dados inteiros não têm números decimais. O próximo que tem números decimais são os floats. Eles também são dados numéricos, mas com números decimais. Então, engenharia jurídica igual a qual o conteúdo dentro dela? É o número 6.756. Então, esse aí é o dado dentro dela. Então, lembrando que os inteiros não possuem números desse pontos decimais e os floats possuem sim pontos decimais. Basicamente isso. E os booleans, lembrando que são dados lógicos, a gente acabou de ver isso agora. Os booleans, eles são representados apenas por verdadeiro ou falso, ou no Python true e false, ok? Engenharia jurídica igual a true, engenharia jurídica igual a false. São os booleans, verdadeiros, são dados lógicos, verdadeiro ou falso, só tem um desses dois. Aqui, uma geral, mais ou menos em alguns sinais do Python. Então, esse dividido por
Deixa eu dar aqui vou usar como exemplo aqui para vocês. Esse dividido por. Eu defini que grupo estudo ele é igual a 10 dividido por 2. O que é o conteúdo que tem dentro da variável grupo estudo? É 10 dividido por 2. Se eu pedir para o programa ele imprimir grupo de estudo, o resultado, o que vai aparecer lá na tela vai ser 5. Né? 10 dividido por 2. Esse próximo sinal eu pergunto para a máquina se um dado é igual a outro dado, se é a mesma exata coisa entre as duas coisas. Então, engenharia jurídica, EngJud no caso, é igual a 10.5, que é igual a 10, é basicamente assim. Dentro dessa variável chamada EngJud, tem uma pergunta dentro dela. Eu estou perguntando para o computador se o número 10.5 é exatamente igual a 10. Como todo mundo sabe aqui, não é. Se eu pedir para imprimir esse EngJud, ele vai me dar um resultado false, ou seja, um resultado falso. Ou ele vai me dar um boolean, um dado literal, um dado, na verdade, lógico, falando que, não, de fato, 10.5 não é exata a mesma coisa de 10. E nesse outro exemplo aqui, essa exclamação com sinalzinho de mais significa diferente de. Então, EngJud é igual a 10.5, que é diferente de 10. Eu estou perguntando para a máquina. A variável EngJud, na variável EngJud, 10.5, o número 10.5, o dado 10.5 é diferente de 10, se eu pedir para imprimir EngJud, o resultado vai ser true. Ou seja, sim, vai ser uma boolean que fala um dado lógico que vai falar, sim, de fato, o número 10.5 é diferente do número 10. E por último, gente, a última coisa que eu vou explicar para vocês aqui de Python sobre o Mimo, que vai cair também no quiz, são as condicionais. Basicamente, as condicionais são condições que você põe dentro da linha de código e elas vão te dar certos resultados. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. A primeira é a if, que traduzindo significa se. Não faz sentido agora o se, mas no exemplo vocês vão entender. Então, eu já vou definir aqui que a variável engenharia jurídica tem dentro dela o número 10. Então, que engenharia jurídica é igual a 10, ok? Primeiro, ó, a presença dele aqui. Se engenharia jurídica for um número maior do que 5, você imprime acertou. Quando der enter, o resultado vai ser acertou. Ele vai basicamente, o se é uma condicional, ele vai verificar, o computador vai verificar se engenharia jurídica ela é de fato maior do que 5. Como 10 é um número maior do que 5, ele vai imprimir acertou. O else é o se não. O else ele só vai existir se o if também existir. Então, o se não só vai existir se o se existir. Então, um exemplo que eu vou dar aqui para vocês. Engenharia jurídica, a gente já definiu que ela é igual a 10. Se EngJud for maior do que 11, você imprime acertou. Se não, ou seja, se ela não for maior do que 11, você imprime errou. E o resultado vai ser errou, porque a engenharia jurídica não é maior do que 11. Ela é, no caso aqui, como o exemplo que a gente já deu, EngJud, ela é igual a 10. Então, você repara como o se não, que é esse else, ele só tem chance de existir se o se existir também. É basicamente isso. O and é o i. É o exemplo de engenharia jurídica. Se ela for igual a i, se ela for igual a 10, e aí a gente vai de novo no uso da condicional. Se engenharia jurídica for maior do que 5 e engenharia jurídica for maior do que 11, você imprime acertou. Se não, você imprime errou. Você percebe como tem todas as outras condicionais presentes nessa equação que a gente pôs aqui, nesse conjunto de instruções que a gente pôs aqui. Então, vamos ver de novo. Engenharia jurídica, EngJud, a gente já definiu que ela é igual a 10. Se o EngJud for maior do que 5 e, além disso, ele for maior do que 11, você imprime acertou. Se não, você imprime errou. O AND, como vocês percebem, eles adicionam mais uma condicional no processo. Eles adicionam mais uma condicional. E nesse caso, a primeira condicional bateu, que é o se, beleza, ele é maior do que 5, mas ele não é maior do que 11. Então, no caso, ao invés de imprimir acertou, o que é a outra opção? Imprimir errou. Ele vai imprimir errou. Gente, como vocês podem ver, acabou a apresentação. Esse é basicamente o que vocês precisam saber para uma parte do que vocês precisam saber para o quiz, certo? Ainda vou ter algumas outra coisinha de operador que a Thaís próxima semana vai dar para vocês, mas que também vai ser disponibilizado. Essa agora é a maior parte, digamos assim, do quiz, certo? E eu deixei presente para vocês, eu expliquei para vocês, essa aula vai estar gravada se vocês tiverem com alguma dúvida, e também vai estar presente esse slide vai estar presente também no nosso material, e desse material fica disponibilizado para vocês fazerem o quiz. Tá, pessoal? É isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que precisa perguntar, que precisa saber dessa apresentação, do quiz, da AV1, alguma coisa do tipo?